entrevistado de hoje promete um papo bastante animado. Se depender do conhecimento e de todo o seu conteúdo, vamos longe. Vamos passear pela comunicação, entrar na educação, fazer um pit stop na Constituição e continuar o nosso papo, que pode ser quarto poder, filosofia, sociologia ou quem sabe os dois. Só não me arrisco a falar sobre futebol, que aqui para nós ele também sabe muito. Sei que todos já estão curiosos, né? O entrevistado de hoje é o nosso ex-colega de imprensa, Germano Ramalho, que vamos ter o prazer de conversar em um bate-papo bastante intimista. Germano, prazer muito grande ter você aqui. Faz tempo que eu gostaria de ter lhe trazido, mas tudo tem um momento e tem a hora, e chegou esse momento tão especial aqui do nosso programa. Meu abraço, Miriam, e a satisfação de esse reencontro, um reencontro de muitos sentimentos, em função de nossa história no mundo da comunicação, da publicidade, da TV, do rádio. E, enfim, ter a satisfação também de, enfim, encontrar você pessoalmente e no seu programa aqui na TV Master. Germano, o grande mestre da comunicação, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, o velho Chateau, ele disse o seguinte: só o real é contraditório. O que é contraditório na atual conjuntura política para você? Miriam, falando em realidade, é aquilo que é palpável, aquilo que é objetivo. Daí receber críticas, ser contraditório. Mas isso é uma discussão extremamente democrática. E Chateaubriand viveu uma das épocas de uma transformação na política brasileira, e ele, como o timoneiro dos diários e emissoras associados, ele, não vou dizer que assessorou, mas ele orientou muitos governantes que, se tivessem seguido possivelmente as suas orientações, as suas sugestões, talvez a nossa história política tivesse um pouco diferente hoje. Então, essa contradição em relação a uma realidade é justamente quando a gente conversava aqui de forma preliminar, às vezes a verdade não deve ser dita, porque a verdade dita, ela fere. E por ferir é que, na realidade, para alguns ela se torna contraditória. Contraditória. Interessante essa sua análise. Você foi um ícone da comunicação paraibana. Hoje você é um professor universitário. O que levou você a se tornar esse grande catedrático? Eu agradeço a referência de ícone, né? Até porque você acompanhou parte de toda essa história nossa na comunicação paraibana. Mas é verdade, a história está aí para comprovar. Hoje é classificada como mídia, né? Então, talvez o fato do meu crescimento na própria mídia, na própria comunicação, ao me levar para a universidade, me despertou um lado que possivelmente era uma tendência natural, porque eu me apaixonei pela docência. Ao ser aluno de pessoas tão famosas, tipo Raimundo Asfora, Vital do Rego, Mércia, e tantos outros nomes, José de Farias Tavares, Padre Maia, figuras no curso de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, na década de 90, observando atentamente o trabalho desses docentes, eu já me posicionava como comunicador no outro lado da mesa, no sentido de, quem sabe, com os aprendizados que eu adquiri nas ciências jurídicas, um dia poder transmitir isso para os futuros juristas. E foi isso que aconteceu. Essa paixão, ela foi tomando conta de mim, a ponto de me fazer levar ao mestrado em Direito Constitucional na Universidade Federal do Ceará, depois um concurso público na Universidade Estadual, e de repente eu entendi que na sala de aula eu me completava mais do que no estúdio
fazendo o que eu fazia em rádio, em televisão, em jornal, enfim. Inclusive, dizem que a comunicação é uma cachaça, que as pessoas depois que experimentam nunca mais saem e tal. É. E você foi o único, foi a exceção que se afastou e conseguiu estar realmente afastado. As duras penas, viu, Miriam? As duras penas, porque realmente é uma cachaça. Eu fico vendo você, fico vendo recentemente, inclusive aqui na TV Master, eu me surpreendi de repente com o Gilson Souto Maior, né, de volta ao vídeo. Inclusive estive com ele aqui sendo entrevistado. Foi Pronto. uma bela entrevista. Quero abraçá-lo, inclusive, nesse momento. É o maior amigo que eu tenho de rádio e de televisão na minha história, é um amigo-irmão. Né, praticamente começamos juntos. Vocês fizeram um belo Campina trabalho, Grande. né? Uhum. Existiu uma história antes e depois de Gil Souto Maior e Germano Ramalho. Obrigado, muito obrigado. Agora, o que ele deixou saudade desse tempo de jornalismo? Uma coisa assim que você diz, olha, ainda hoje quando eu penso, eu ainda sinto uma grande saudade. Miriam, você toca assim num ponto extremamente importante. A saudade é você poder falar ao povo, é poder você reivindicar em nome da sociedade, principalmente com relação à questão do cumprimento aos chamados direitos humanos, direitos fundamentais. Então, a saudade reside nesse fato de eu não, nesse momento, por exemplo, enquanto lá na universidade, apesar de que eu trabalho também nessa área de uma forma diferenciada, eu não estou em contato com as pessoas do poder, reivindicando, criticando. Você sabe que jornalista político, ele tem uma doença para criticar, mas não criticar por criticar. O bom jornalista, o sério jornalista, ele, acima de tudo, tem uma visão... É o emissor do povo, né? Exatamente. Então, é a pessoa que telefona, é a pessoa que passa uma mensagem hoje através das redes sociais e você hoje aproveita esse material riquíssimo, porque você está ali tendo todas as provas. Enquanto na nossa época, enquanto jornalista político, a gente ia nas fontes, a gente provocava as pessoas. Então, isso não deixa de, às vezes, marcar uma saudade muito forte, uma muito certa tremenda. Nostalgia. Possivelmente. Em sua obra política, Aristóteles afirma que o homem, por natureza, é um animal político e necessitamos viver em sociedade. Na sua visão, o que falta para que se exerça efetivamente essa cidadania na atual sociedade? Eu lhe ver, você me vê. Nós vivemos hoje, com toda vênia, há quem não concordar com a minha teoria, mas eu acredito que o mais importante para que a gente alcance essa teoria, essa proposta aristotélica, seria justamente a gente ver o outro. Nós estamos vivenciando, lamentavelmente, um momento de muita individualidade. Ou seja, é o ter e não o ser. Então, isso nos leva a uma visão curta. Isso nos leva a uma visão limitada do mundo, inclusive. Por que nós não somos um cidadão e por que é que a gente não tem ainda essa relação de ver o outro? Porque o próprio Estado-governo, ele isola as pessoas dessa perspectiva. Quando você, por exemplo, não tem a saúde que você precisa, você não tem a educação nos patamares de desenvolvimento, de evolução que ela precisa indicar e apresentar. Você não tem o emprego e, de repente, o filho, nesse momento, pode estar passando necessidade e não tem um pão para comer. Por quê? Porque o pai não tem um emprego. Então, a gente não pode dizer que a cidadania exista um cidadão. Não existe claro, nem as coisas básicas para você ter dignidade, que eu acho que a coisa mais importante do ser humano é ter sua dignidade. Diante da última disputa eleitoral, ficou muito claro a dicotomia, um pouco de separação social que isso aconteceu, essa divisão em torno de determinados grupos políticos. Mas pouco se falou sobre o projeto político para o Brasil. O que é que você tem como projeto político para o futuro do Brasil? Não se discutia isso. Eu gostaria de saber sua análise sobre esse assunto. Olha, é raro, e eu lhe parabenizo por ter lembrado dessa questão. A gente não está vendo isso nos debates políticos
inclusive na grande imprensa, nas grandes redes. Você está colocando um fato que possivelmente responde à crise que a gente vive, inclusive política. As pessoas se preocuparam em dar uma resposta a um grupo político que estava no poder há muitos anos, que tem seus méritos. A gente não pode negar. Não é? O PT, Lula, Dilma, enfim, tem méritos, porque em alguns setores do governo as coisas funcionaram. O grande problema desse sistema foi justamente o desvio de dinheiro público, os problemas de ordem de lava-jato, enfim, que a gente não vai entrar nesse mérito. De repente, a sociedade se decepcionou com esse grupo e aceitou, naturalmente, se criar esse conflito, onde a gente não questionou, por exemplo, esse pessoal que está falando contra esse grupo tem capacidade de governar o Brasil? Esse pessoal que está levantando essa bandeira, que projeto está apresentando? Porque você colocou de uma maneira muito feliz. Eu não conheço nenhuma proposta de política pública de reforma, política pública de mudança desse grupo político. A prova maior, Miriam, que ele assumiu a presidência da República, o Bolsonaro, e até esse momento, a única política pública discutida, a única, inclusive uma parte copiada do que já estava pronto, é a reforma da Previdência, que é uma necessidade nacional, sem dúvida nenhuma. Agora, quando você escuta a fala, quando você escuta a atividade do próprio grupo político no poder, prova perfeitamente o que você está colocando. A gente não tem uma linha de conduta, de governo, de gestão. No momento da eleição, o entusiasmo foi derrotar o PT e Lula. Vamos derrotar. Sim, mas derrotar de que forma? E quem vai derrotar e vai assumir o poder? Pelo menos tem um mínimo de segurança do ponto de vista do crescimento, do desenvolvimento. Ninguém discutiu isso. Por isso que a gente não tem, hoje, né, a gente não tem confiança no que está acontecendo, principalmente as repercussões internacionais. O quarto poder é uma expressão utilizada para se referir ao papel da mídia na sociedade, insinuando que estes meios de comunicação de massa exercem tanto poder e influência em relação à sociedade quanto aos três poderes do Estado. Entretanto, com as comunicações de redes sociais, vimos recentemente que esse quarto poder está agora mais difuso. A revolução agora pode ser feita de maneiras diferentes. As redes têm um papel de mocinho e bandido, ou qual a sua interpretação disso tudo? Mas você só vai responder no nosso próximo bloco. Após o nosso pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí com mais o nosso comentarista, jornalista, mestre político, Germano Ramalho.